Bom dia, gente. Hoje é domingo e eu tô dando um jeitinho aqui na minha casa. Não tá perfeito ainda, tem muita coisa a ser feita, mas faz pouco tempo que a gente tá mexendo e eu já consegui algum progresso, digamos assim. Aí eu vou falar do quarto. No quarto, é lógico que você pode pintar com uma cor assim mais escura. Tem vantagens, tá? Eu vou falar sobre isso. Em colometria, estudo de cores, né? Cromoterapia, o tipo de luz, o reflexo, a vibração, a frequência de cada cor e tudo mais. Mas a princípio é um local para estar descansando, então tem que ser uma cor calma, né? Agora tem gente que pinta lá de pink, vermelho, rosa, forte, né? Mas assim, eu escolhi o verde água em duas paredes. Essa é uma coisa meio diferente, assim, meio inovadora, tá? Então, a parede em que para a qual estou olhando no momento, tá? Para a qual estou olhando, ela é verde água, e aí, né, que é a parede que eu estou olhando, digo, da cama, deitada na cama, então, olhando para a parede verde água, para dar uma sensação de calma, de tranquilidade e poder descansar. Nessa parede tem um guarda-roupa old style, bem antigo, né? Antigo mesmo, era da minha avó e do meu avô, paternos. E aqui tinha não fala tira de madeira, é uma madeira assim, ó, né? Uma ripa de madeira fininha. E ela tava pregada com pregos já enferrujados. Então, é um guarda-roupa bem antigo, tá velhinho. Mas ele é muito bonito, né? Tá vendo? Ó, esse desenho do puxador. Ainda tem a chave. Olha só, tem a chave. Funciona, né? Não fecha totalmente, mas fecha. Tem duas portas. Guarda-roupa de duas portas. Madeira escura. Que dá um ar assim meio colonial. Ou uma coisa old style. Sempre que você quiser uma coisa clássica mesmo, prefira madeira escura, né? Inclusive eu vou falar dos tipos de madeira. Madeira escura, porque é mais clássico. E aqui embaixo tem 3 gavetas, ó. 1, 2, 3, uma, duas gavetas pequenas, nas quais eu guardo underwear. Na gaveta de cima, as minhas, né, underwear, e nas gavetas de baixo, a do meu marido. Então, na de cima é underwear, todo mundo sabe o que é a parte top, bottom, underwear, e também alguns, um pouco de loungewear. Loungewear, basicamente shorts, loungewear, que você pode usar para dormir, e aí talvez um estilo meio europeu, alguma coisa assim. Loungewear para você estar usando no dia a dia. Então você acorda de manhã, tem muita coisa para fazer, não dá tempo de trocar roupa, você pode ficar com o mesmo shorts que você dormiu, que é o loungewear, e aí você pode usar para atividades dentro da casa. Parece básico isso que eu tô falando, mas eu acho que vai ajudar muita gente que quer ter assim um certo estilo de viver, uma coisa clássica, chique, entendeu? Elegante, não sei se a gente fala chique, mas assim, elegante, né? E aí, loungewear é isso, loungewear é roupa que você pode usar pra dormir, pode usar pra ficar em casa numa noite fria, ou então de manhã pra fazer um jogging até, pode sair, se a loungewear for boa, você pode até sair com ela pra ir até a padaria, comprar um pão fresquinho de manhã, entendeu? E isso, fazer um yoga, fazer ginástica de manhã, mas geralmente você usa só em casa mesmo. Agora, numa emergência ou num dia que tá muito corrido e as mães, as donas de casa que precisam lidar com tantas coisas, é normal acabar ficando com aquela roupa que você tava dormindo. Só que isso se chama, não é pijama, não é um pijama, chama loungewear. E aí, nessa gaveta que eu guardo underwear, top e bottom, eu guardo também loungewear curta, shorts, né? E na do meu marido, e gente, vou falar um detalhe, nada é perfeito, ninguém é perfeito até um certo momento, entendeu? Então, eu não tenho
o local para guardar meias ainda. Depois eu falo, tem que ser separado, mas eu guardo junto, porque eu sou recém-casada. A minha casa tava uma zona, tava assim, de pernas pro ar, e para eu colocar em ordem, eu sofri, meu pai sofreu, eu moro com meu pai ainda, e eu e meu marido, e então ele também não é assim experiente, eu sou experiente, mas não tanto quanto era minha mãe, né? Então, sabe como é que é essas coisas? Ela não faria isso, mas eu fiz. Guardei meia junto com underwear e loungewear shorts. E na do meu marido, a mesma coisa. É underwear só bottom e loungewear dele é bermuda que pode ser samba canção e pode ser loungewear. Então aí no caso usa-se a underwear mais a loungewear, que pode ser underwear, que tipo, a underwear é boxer, geralmente a dele são todas boxer, e loungewear seria aqueles, as bermudas que podem ser também underwear, sabe, samba canção. No meu caso, a loungewear que eu tenho é uma só por enquanto, entendeu? Que eu tinha mais, mas acabei me desfazendo, e ela é lupo, masculina e feminina, entendeu? Então, é isso. Gaveta de cima, gaveta de baixo para underwear e loungewear, assim, curta. Aí, na gaveta de baixo, que é grande, ó, nem sei se dá pra ver direito, outro dia eu faço um vídeo melhor, tá? A gaveta de baixo exige força pra puxar, porque ela é de 2 puxadores, pesada. Então, puxo. Guardei um tablet de coisas do budismo, porque eu sou budista, fundamentalmente, mas também sou cristã. Católica apostólica romana. E daí eu guardei a roupa de cama também, porque eu tenho pouca roupa de cama, entendeu? Depois eu vou falar de minimalismo, o que vale a pena, o que não vale a pena para cada pessoa, cada época da vida. E update, no meu caso, pouquíssima roupa de cama, mas tá dando pro uso, tá dando pro gasto por enquanto. E aí é isso. E aqui na parte de dentro, tá assim, tá pobrinho, entendeu? Tem alguns... vou abrir e vou mostrar pra vocês, porque... Sem problemas, ó. Vazio aqui. Pouca coisa aqui. E aí tem bastante coisa dobrada, tal. E guardo bastante PH. O PH é toilet paper. Guardo fardos de toilet paper, porque quem passou por aperto nesse campus sabe a importância do toilet paper abundante na vida. Até porque é ecológico, né? Melhor que pano. E aí aqui, ó, tem uma prateleira de plástico, uma estantezinha de plástico, prateleiras de plástico, que dá pra limpar facilmente, ventila, e eu uso como sapateira. Pode ser outras coisas. Eu uso 2 prateleiras pra mim e 2 prateleiras pro meu marido. É pra chinelo e tênis, basicamente. A gente não tem sapato social ainda, não tem nada disso. Eu tenho 2 chinelos e 2 tênis, e ele também tem 2 chinelos e 2 tênis, mais ou menos. Aí tem uma caixa de plástico, ó, Minnie e Mickey. Eu compro numa loja chamada Daiso, que tem bastante coisinha, né, legal. E aí nessa caixa plástica eu guardo assim um farolete para quando acabar a luz, de repente o celular não tá à mão, então eu guardo um farolete, palito de dente, porque às vezes a gente come uma coisinha, um lanchinho aqui no quarto, não é legal ficar comendo no quarto. Mas sabe, tipo, assistir um filme no celular, uma pipoquinha, ouvir um som, medita, e aí de repente você come um negócio, enroscou no dente. Aí eu tenho palito de dentes dentro da caixinha de plástico do Mickey e da Minnie. Guardo toilet paper e a minha pochete. Nessa pochete tem documento, chave, dinheiro quando tem, tá? Documento, chave, dinheiro na pochete. Idealmente a gente carrega no corpo. Tá? Documento, chave e dinheiro no corpo. Então, você usa calça jeans, num bolsinho é chave, no outro é documento, no outro é dinheiro. Isso aí é sobrevivência a toda prova, entendeu? Quando na hora do aperto você tem que estar no corpo mesmo. Agora, como eu às vezes tenho que fazer ginástica, fazer alguns movimentos assim com o corpo, não tenho ainda a calça adequada para ter essas 3 coisas comigo no corpo, então eu uso essa pochete. É da Nike
e é aquela de ficar no peito, atravessada, porque tem pochete aqui da cintura, tem bolsinha, e essa é aquela atravessada, assim, ó, de colocar, assim, jeito prático aqui, ó. Colocou, pôs no braço, pronto, ela fica aqui, ó. Tá? É a melhor por enquanto. Porque a da cintura atrapalha, bolsinha do lado também atrapalhou. Essa daqui atravessada é boa para carregar, inclusive, celular. Porque o celular, ele tem uma radiação forte, né? Magnetismo, todas essas coisas, entendeu? Eu não sei exatamente o que é. Tem tudo isso. E faz mal, fica direto no corpo. Inclusive, meu marido usa na cintura, bem perto da região pélvica. Isso faz mal pro homem, faz mal pra mulher também. Utilizar perto da cabeça pode dar câncer cerebral para algumas pessoas, então... Mas assim, quem é casada sabe, você vai falando, fala, o cara parece que escuta, mas não escuta, e aí no fim ele não é teu filho, de verdade. Você faz um papel de mãe até onde dá, mas ele tem que ser pai e se ligar, né? Então é isso. E aí, ó, uma caixa de tecido da Daiso também, onde eu mantenho forçada roupas usadas, mas limpas, ou seja, dá pra estar usando de novo, tipo, moletom grosso, só ele gosta de moletom grosso, eu não gosto, não é prático, não seca. E aí, calça dele também, a maioria dele, tá? Porque eu não gosto de acumular roupa suja, não, eu usei, já lavo, tudo mais, tem quebra-vento, tem moletom que não serve direito, mas eu me forço a usar, tipo, gastar primeiro, entendeu? Tipo, rasgar aquilo primeiro, usar, até bater bem a roupa. E aí, um belo dia, adeus a ela, entendeu? Mas eu lavo antes de descartar um boné da Armani, que tá bom ainda, mas o velcro não tá pegando mais, mas é Armani e fica legal e tal. Ah, meu loungewear, ó aqui, ó. É uma samba canção masculina, feminina, mas aí é lógico que eu uso underwear, né? E é isso. Aí, que mais? Gente, aí tem um espelho de corpo inteiro, muito bom, tá? Ele é corpo inteiro aqui, ó. 1 metro porque eu tenho 1,66, então esse espelho deve ter 1,70, tá? Uns 4 centímetros mais que eu, ou nem isso, tá? Não, é uns 4 centímetros, deve ter 1,70 e eu tenho 1,66 de altura. Aí, bom, a janela. A janela foi o Dri, meu marido, que pintou. Ele usou tinta spray, é óleo e spray, porque tem aquela de latinha, mas dá mais trabalho, entendeu? Tem que usar pincel e tal. E ele falou que esse de spray já tá diluído no tanto certo, tá? Pá, é só pintar. Então, o que ele fez? Usou fita crepe pra circundar as barras dos lados, tipo, pra não pegar tinta não pegar a tinta óleo na parede que já estava pintada. Primeiro pintou, lógico, a parede de verde e depois pintou a janela. E aí colocou a fita crepe, pregou a fita crepe assim direitinho e cheira muito forte, tem que deixar a janela aberta, ventilar. E aí isso nas duas paredes, ó, aqui fica de frente para mim e para ele deitados. E aí a parede contígua, aqui adjacente. Verde também, e virando na cabeceira, cor laranja, uma cor quente. Então a gente utilizou uma cor fria, pastel, né? Pastel para ser suave e tal, porque é um quarto de dormir. E na outra é um laranja claro, porque foi tinta laranja mesmo, da Sherwin Williams, a xadrez, que você pode usar ela pura ou para fazer coisas pequenas, porque o frasco é pequeno mesmo. E você pode também utilizar para tingir tinta branca de parede, pingar algumas gotinhas até chegar na cor ideal. Mas aí você não vai saber qual é exatamente a cor, a não ser que você saiba a paleta de cores, quantas gotas. Eu não consegui essa informação, não era a cor planejada a princípio, mas saiu bom. E é coral, tá? Vem do laranja e essa daqui vem do verde mesmo. Então, pinga umas gotinhas, Sherwin Williams, e é a xadrez, né? E aí você dissolve direitinho lá na tinta branca e tal. Aí é essa parede da cabeceira das camas, e depois aí indo assim no sentido anti-horário, anti-horário, aí a parede adjacente ali, contígua, também é
coral, tá? Então, 2 paredes verde água, uma cor fria, 2 paredes coral, uma cor quente. E as camas, vou falar. São 2 camas de solteiro, medida antes, aquela de antes. Não é não é a de 78 centímetros, a de 78 centímetros. Eu já tive cama de 78 centímetros de largura. Essa é a mais atual, de 88 centímetros de largura, tá? E deve ser 1,90 de... Isso é o colchão, 1,90, tá? Então, o colchão que a gente usa é 88 de largura e 1,90 de comprimento. Ou seja, nós temos um tamanho adequado para os padrões de hoje e da época de antigamente. Não mudou, tá? É bom ter esse tamanho, na verdade, idealmente. Para as mulheres, pelo menos, para elas se sentirem assim, elegantes, leves, slim, entenderam? É importante ser esbelta, né? Slim, entendeu? E aí são 2 camas de solteiro, 88 centímetros de largura o colchão. Gente, falar sério, é bom ter cama queen size, king size, cama box e tal. Mas assim, eu gosto muito dessas camas que eu tenho aqui. Gosto muito mesmo. É lógico que a gente quer, né, substituir pela cama de casal, aquela cama suntuosa, tal. Eu vou fazer isso, meu marido quer isso, entendeu? Mas assim, no começo ou a princípio, o que acontece? Numa cama só, cabe 2 pessoas, cabe, entendeu? Quem é casado, quem já dormiu numa cama com o seu marido, com a sua esposa, numa cama de solteiro desse tamanho, sabe que cabe quando são 2 pessoas normais, entendeu? Pode ser grande, pode ser forte. Meu marido é forte, entendeu? E é uma cama só, entendeu? Assim, dá, mas não é confortável sempre. Uma hora você quer virar pro lado, se esparramar, e aí o ótimo, você junta as 2 camas do jeito que a gente fez aqui, ó, tá vendo? Fica um vão no meio, mas não tem problema, porque na hora de dormir pesado, pode ser junto e pode ser separado, entendeu? E aí, a cama dele, ó, o cobertor, o cobertor é de acrílico, poliéster, cor cinza. De um lado, ó, cinza, e do outro é marrom. Marrom castor, marrom café, marrom escuro. E a gente escolheu esse lado cinza porque dá um ar mais assim, dá um ar moderno e sofisticado. Clássico, moderno, sofisticado. É uma coisa assim, avant-garde, porque geralmente não é uma cor característica de cobertor, né? E aí do meu lado a gente escolheu essa manta, esse cobertor com motivos de flores. Ele é azul royal, uma cor bem legal, moderna, vibrante, e flores, florido, motivos floridos, porque sou eu que durmo aqui, a mulher. E travesseiro, detalhe, aprendi a dormir sem travesseiro, ele também dorme de vez em quando sem travesseiro, mas a gente tem um aqui grandão, dá pra colocar contra a parede, ó, assim, ó, e apoiar as costas, tipo uma long chamise, sabe aquelas camas, sofá, que long chamise, tem nome isso aí, faz parte de arquitetura, decoração, essas coisas. E para isso eu tenho minha amiga Ana Kaiser. E, tomadas no quarto, tomadas tem do meu lado, olha aqui, do lado da minha cama, aqui ó, aqui, e tem igualzinho do lado da cama dele, né? O que a gente faz? Idealmente seria um abajur, mas também pode ser o celular, entendeu? Tipo, ele carrega o dele ali, ele tem um iPhone 12 mini, muito legal, então ele carrega, o carregador dele tá ali, para assistir os filminhos dele, falar com o pessoal dele, e eu tenho o meu celular, depois eu vou falar do meu celular aqui, ele é um Motorola, Hello Moto, entendeu? E eu carrego do lado de cá. O meu Motorola, ele tem, acho que uma memória menor que a do iPhone, mas eu gosto muito do meu Motorola, por diversos motivos também. E aí, detalhe de decoração, eu faço igualzinho, de um lado e do outro. Do lado dele tem uma cadeira
de madeira, eu acho que é maciça, tá? Eu não sei qual é a madeira, eu vou tentar especificar depois. E é madeira escura, uma cadeira assim, clássica, tal. Do meu lado, eu preferi uma cadeira mais leve, não é infantil, por favor, veja. Tamanho médio, cor violeta, que é uma cor que eu adoro, dá um toque alegre, moderno, feminino. Então, pro lado dele, mais cores masculinas, caracteristicamente marcadas, masculinas, e o motivo não tem motivo, ele é liso, para combinar com a seriedade, assim, tipo, entendeu? Credibilidade, seriedade de um homem, e uma cadeira mais pesada, porque ele tem força, de fato, para estar mexendo, né? É mais masculino. Do meu lado, inclusive a parede dele, a parede em que ele fica, é verde, que é uma cor que a gente poderia chamar de masculina, né? E do meu lado a parede é coral, uma cor que a gente poderia chamar de feminina. E inclusive a estampa minha é florida e a dele não, porque a mulher é mais, né, mais flor do que o homem. E a cadeira mais leve para eu poder manusear, para eu poder me sentar, tal, e tudo mais. Tem alguma coisa que eu não falei aqui? Ah, o relógio. Relógio fica na parede do lado direito da gente, né? A gente deitado. Então, o relógio aqui nessa parede do meu lado, bem, fica do meu lado. E é um relógio com aqui a moldura cor-de-rosa. Então, é um aspecto feminino do nosso quarto. Só que o lado dele é verde e o meu é coral com o elemento feminino, porque é cor-de-rosa, o relógio. E eu sou, assim, fanática por relógios, entendeu? Tempo. E o tempo é muito precioso. Japoneses são fissurados com o negócio de hora, tempo, entendeu? Os britânicos também. Então é isso. Falei de tudo aqui do quarto. Então, como vocês podem ver, tem uma decoração, um ar clean e minimalista. Ao mesmo tempo, elegante, clássico. É meio vintage, mas é moderno. Eu quis mesclar os dois elementos, o vintage, uma coisa antiga, e o moderno, o masculino e o feminino. E na questão masculina, a colcha é o cobertor, é o próprio cobertor, a colcha, que a gente cobre a cama depois de dormir, então o dia inteiro fica assim. Não é sempre que eu quis assim, não é sempre que eu vou fazer isso, tá? Mas no momento é isso que eu fiz aqui no nosso quarto. E ele é cinza médio, não é cinza claro, não é cinza chumbo, é mais pro chumbo do que pro claro. Então é cinza médio escuro, é um elemento bem forte, bem masculino. A parede é verde água, então dá uma suavidade, entendeu? E a colcha, que também é o cobertor meu, tem flores, mas é uma cor masculina, que é azul royal, ela é forte, ela é vibrante. E dá, assim, para entender o que seria, na minha concepção, o ideal para a mulher e para o homem. Os dois têm que ter aspectos do velho, do novo, uma coisa antiga, uma coisa moderna. Ao mesmo tempo tem que ser forte, tanto o meu lado quanto o dele é forte, o cobertor, a estampa, tal. Mas na parede tem suavidade. É uma cor masculina fria, mas é um tom pastel, o dele e o meu também, porque é um lugar de descanso. O quarto, idealmente, não é lugar de guerra, entendeu? E aí, lá, o vintage no guarda-roupa, isso bem marcado, porque é a herança dos meus avós paternos. E, bom, acho que eu falei de tudo. Ah, sim, o teto. O teto permanece branco por enquanto, com o detalhe do acabamento em gesso. Uma alternativa ao gesso, porque o gesso fica bom, você pode colocar qualquer desenho, motivo. Esse aqui é um padrão simples, né? Um padrão que é o veio central bem grossinho, com em cima e embaixo marcado mais fininhos, né? Então são 3 listras, digamos assim, a do meio gordinha e grossa e as fininhas, tá? É um padrão básico. Uma alternativa que o meu marido fez, ó, ali, ó. Não é gesso, é madeira. Madeira encaixada e pintada. Então, uma alternativa ao gesso é a madeira. Só que aí tem que saber o tamanho da madeira, a espessura, bater direitinho ali, tipo martelinho de ouro no carro, entendeu? Pra não terminar de quebrar tudo.
que é frágil. E aí, ficando bem encaixado, pintar. Bom, gente, isso é o básico. Eu fiquei satisfeitíssima com o resultado. A gente dorme aqui, assiste uma coisinha, come uma pipoca básica também. Não tão básica, adoro fazer pipoca incrementada. E é isso aí, gente. Tá bom? Update pro meu canal. Lifestyle. Eu espero que seja útil para muitas pessoas, especialmente para aquelas que um dia me inspiraram e me ensinaram tanto. Eu quero que elas saibam que eu aprendi muito e eu também tenho muito a contribuir para a vida delas. Eu tenho falado especialmente de duas pessoas, a Joana Procópio de Carvalho e a Lia Novaes Serra. Elas me ensinaram a ser assim, isso que eu almejo para minha vida, entendeu? Clássicas, modernas, elas são atrevidas de alguma forma ou de muitas formas. Elas são tudo que eu quero ser, sabe? E eu quero provar para elas que eu fiz progresso na minha vida e valeu a pena o esforço delas.